companheiros de aventura! Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kontsuki, dessa vez com a nossa novidade aqui no canal, apresentando Nanatsu no Taizai. Nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho a história, como é que ela funciona e falar de algumas ideias que foram utilizadas para montá-la, mas sem usar spoiler, no máximo comentando sobre os acontecimentos do episódio 1/capítulo 1. Certo? Então é bom para você que já acompanha a Nanatsu apresentar esse vídeo para os seus amigos que ainda não acompanham, e mesmo para você que só acompanhava One Piece aqui pelo canal, começar a acompanhar essa história e conhecê-la melhor. Nanatsu no Taizai, como a maioria dos mangás, começou primeiro como um one-shot, ainda em 2011, sendo publicada pela revista Weekly Shonen Magazine, escrita e desenhada pelo autor Nakaba Suzuki, que começou sua carreira em 1994 com a sua história Revenge. Depois, só em 2012, que Nanatsu no Taizai ganhou uma série, necessariamente começou a sair a história em capítulos, em vez de ser apenas um capítulo separado. O visual dos personagens também teve algumas mudanças, mas em geral a história seguiu o mesmo rumo, que é o foco dos 7 pecados capitais. A história se passa em Britânia, durante a Idade Média, o que seria a Inglaterra nos dias de hoje. Nessa terra mítica, onde o humano e o sobrenatural ainda não havia sido separado, existiam cavaleiros com poderes imensuráveis, que poderiam fazer coisas simplesmente impossíveis. E entre esses cavaleiros, 7 se destacavam enormemente entre os demais. Esses eram os próprios pecados capitais. Porém, um dia esses cavaleiros resolveram se voltar contra o reino. Fizeram algo simplesmente terrível. Eles mataram o grão-mestre cavaleiro sagrado. E, no mesmo dia, dizimaram todos os cavaleiros sagrados que tentaram detê-los. Foi um grande massacre, e depois disso todos desapareceram. E a nossa história começa há 10 anos depois desse ocorrido. Muitos acreditam que eles morreram, porém todo ano ainda continuam distribuindo os cartazes de procurados sobre eles. Mas enquanto eles parecem ter desaparecido do mapa, algo muito estranho está acontecendo no reino de Leonis. Os cavaleiros sagrados, que deviam proteger o reino, andam agindo muito estranho, como se estivessem conspirando por alguma coisa. Por causa disso, Elizabeth, que é uma das princesas do reino, consegue escapar da trama com a ajuda de seu pai e fugir do reino em busca de ajuda. Mas com quem ela poderia contar para lutar contra os próprios cavaleiros sagrados? Pois bem, a única esperança é justamente aquelas 7 criaturas que foram banidas. Como encontraram se estão há 10 anos desaparecidos? Ela então entra numa grande jornada, e no princípio dela, ela conhece um estranho taverneiro, que não passa mais ou menos de uma criança. Mas mesmo sendo tão jovem e nem sequer conhecê-la, ele ajuda a se safar de um dos aprendizes de Cavaleiro Sagrado que tentava trazê-la de volta para o castelo. Não necessariamente inteira, E ao salvá-la, ela descobre que ele não é só um simples taberneiro com carinha de criança. Não, ele é o personagem principal da nossa história. Ele é Meliodas, nada mais nada menos do que o líder dos 7 pecados capitais. O pecado da ira. O dragão do pecado da ira. E assim começa a nossa história. A princesa Elizabeth explica seu caso para o Meliodas, que não parece nem um pouco com um bandido que se diz que ele é, toda a imagem que tentam vender dele, que pode destruir até mesmo uma cidade inteira quando está com raiva. Ele parece até bem calmo, embora um tanto, quanto pervertido. Mas, para sua surpresa, ele não só ajuda uma vez, como concorda em ajudá-la na sua jornada a recuperar o reino contra a conspiração dos cavaleiros sagrados. Porém, antes, nessa jornada, eles teriam que encontrar os outros 6 pecados capitais para que juntos pudessem ajudar o reino de Leonis. Então, nada mais, nada menos do que os antigos vilões têm que salvar o reino da destruição. Talvez as coisas não sejam como parecem. E essa é a trama dos 7 pecados capitais, basicamente começando com a aventura de Meliodas e Elizabeth, junto com Hawk, que é o porquinho, o grande capitão das sobras, que ajuda Meliodas na administração do seu bar, comendo basicamente as sobras do que cai no chão do bar que as pessoas comem, que as pessoas não conseguem comer, porque a bebida é maravilhosa, mas a comida é uma porcaria. E eles vão viajando pelo reino da Britânia em busca dos seus companheiros, enquanto lutam contra os cavaleiros sagrados, que ficam naquela posição, Quem que é o vilão e quem que é o herói dessa história? Muita coisa para rolar nessa daí. Mas o que mais chama atenção, eu acredito, na história de Nanatsu no Taizai, agora já passando da introdução para a minha opinião, é o próprio Meliodas,
Ele é aquele personagem principal que, apesar de ele ser engraçadinho, metido a pervertido e tudo, ele não é aquele personagem que tem que estar saindo muito ultimamente, aquele bobão, idiota, que todo mundo sabe das coisas e ele não. Na verdade, é totalmente o oposto. Ele esconde alguma coisa, ele é o misterioso e ele sabe muito mais do que se dá crédito. Certo? Sempre quando fazem perguntas escusas, ele fala assim, talvez, ou não responde. Quando a Elizabeth pergunta, provavelmente no primeiro episódio, primeiro capítulo, será que o seu pecado é pesado demais que você prefere nem falar sobre ele? E ele responde apenas talvez. Você percebe que esse é um personagem principal diferente dos outros. Por exemplo, o Luffy, que é um idiota, mas que sabe, mas que entende as pessoas, o sentimento das pessoas muito bem e acaba se juntando com elas e ajudando-as na sua jornada. Meliodas não, ele deixa suas intenções escondidas. Embora ele aceite te ajudar, você não sabe quais são suas reais intenções ou o que ele é ou o que pretende. Sinceramente, isso foi o que mais me atraiu para essa história. Além de eu adorar esse tipo de história medieval, os poderes, as magias são muito bons. O traço de Nanatsu eu acho que um pouco mais se estranha, né? Que lembra muito o estilo esse estilo do Akira Toriyama, né? Lembra até bastante Blue Dragon. Mas é uma história que com certeza vale a pena acompanhar. Agora chegou o momento do Teorizando Kotsuki de falar das referências, né? Porque o mestre Nakaba Suzuki também manja da referência muito bem. Pois os personagens principais e até mesmo alguns dos secundários de Nanatsu são inspirados em personagens do círculo arturiano. Aqui eu vou falar o nome de alguns personagens, alguns dos 7 pecados, o que não é necessariamente um spoiler, visto que eles aparecem os cartazes de procurado, né? Aparece o nome deles embaixo. Então, ao pouco que você for acompanhando Nanatsu, você vai poder fazer a relação dessas com as lendas de Arthur. Vamos começar por Escanor, que é um dos pecados capitais. Ele foi, na mitologia do círculo arturiano, um cavaleiro que foi derrotado por Ghiane, que é um cavaleiro da Távola Redonda. E ele também tinha a mesma particularidade de poder que Escanor tem. Grother, que também é um pecado capital, nas lendas do rei Arthur, é nada mais nada menos do que meio-irmão de Merlin. Merlin, por sua vez, é um título dado a um grande conselheiro. Não necessariamente é o bruxo em si, como a gente ficou conhecido, né, como se Merlin fosse o nome dele, mas na verdade não é. Merlin é o título de um grande bruxo, embora geralmente se foque em uma figura que seria o mentor do grande rei Arthur, que também está presente nessa história, sendo nada mais nada menos do que Arthur Pendragon, né? Ele é uma referência direta, né, fazendo o próprio papel na história, como o rei Arthur. Diane, que também é um dos pecados capitais, é um jeito romano de Artemis, que é uma deusa grega, a deusa da lua. Ban é inspirado em nada mais nada menos do que o rei Ban de Benoit, esposo de Helena, ou Elaine em algumas traduções. E pai de nada mais, nada menos do que Sir Lancelot, o mais fiel e o mais honrado cavaleiro de Arthur. Embora, né, tivesse um casinho assim complicado com a esposa de Arthur, né, mas isso fica para outra história. E por último, Meliodas, ou Bago, é inspirado no próprio figura de Meliodas, rei de Liones, olha só, o mesmo reino da história que ele supostamente está indo resgatar, com Elizabeth, que é o nome da primeira esposa desse Meliodas do círculo arturiano. E os dois são pais de Tristan, que também é um cavaleiro da Távola Redonda, e que é mais famoso pela lenda de Tristan e Isolda, que é uma grande história de amor dramático, que vale muito a pena vocês darem uma olhada, que é aquele clássico estilo Romeu e Julieta. Essa aqui é um pouco da apresentação dessa história, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve o próximo vídeo que eu trazer sobre Nanatsu no Taizai vai ser uma análise do anime comparando com o mangá, que tem um, que não tem o outro. Ele vai demorar um pouquinho, porque a adaptação dos 25 episódios é equivalente a 100 capítulos do mangá, ou seja, eu vou ter que reler coisa pra caramba para poder fazer a pauta do próximo vídeo. Mas enquanto isso, se você acompanha os semanais e não sabia com quem discutir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do parceiro da Ohara Scans, que é o vlog da Grande Linha, um vlog que fala bastante sobre One Piece, com teorias muito boas, e que também começa a falar sobre Nanatsu no Taizai. E também tem o grande vlogger, o Matheus do All Blue, que também é extremamente rápido nas revisões dele. Na verdade, eu sei que Nanatsu saiu uma semanal quando ele posta a revisão, para vocês terem uma ideia de quão rápido que é. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir o link dos nossos parceiros, nossos companheiros, nossos líderes de frota aqui na descrição, embora eu ainda não tenha nenhum parceiro sobre Nanatsu. E é isso, gente. Muito obrigada aí. Nos vemos por Britânia.